O Conselho Nacional de Justiça divulgou hoje o relatório Justiça em Números 2024. O Poder Judiciário registrou recorde de gastos em 2023. Foram 132 bilhões e 800 milhões de reais em gastos, o que representa um aumento de 9% na comparação com 2022. Somente os gastos com pessoal, que incluem, entre outras despesas, os salários de magistrados e de servidores, foram de 119 bilhões e 700 milhões de reais. O montante também corresponde a pagamento de auxílios e assistências, como auxílio alimentação, diárias, passagens e gratificações. Segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional em janeiro deste ano, o Brasil é o país que mais gasta dinheiro do pagador de impostos com tribunais de justiça. Por aqui, a soma da União, estados e municípios, o setor público destinou, em média, 1,6% do produto interno bruto para os tribunais nos últimos 3 anos. O gasto brasileiro nessa área corresponde a 4 vezes a despesa média dos demais países da lista, com 0,4% do PIB. Está aí, Carlo Cauti, a gente coloca na tela quantos por cento aí do PIB, né, é gasto com o poder judiciário. No Brasil, 1,61%. A média dos países que pertencem à OCDE, 0,37%. E só para a gente voltar ali na tela anterior, enquanto eu trazia a notícia, que também é um dado que chama atenção, tá aí, ó, mais gastos, menos juízes. A gente traz aí um número de magistrados por 100 mil habitantes. Então perceba que no Brasil o menor número de juízes por 100 mil habitantes, mas nós, entretanto, somos o país aí que mais gasta com o poder judiciário. São 8,2 juízes por 100 mil habitantes. Se a gente comparar aí com a Alemanha, por exemplo, né, 24,7 juízes por 100 mil. Isso é um cálculo muito simples, Paula. Se gastamos mais do que a média dos países do mundo e temos menos juízes, logo, os juízes ganham muito mais do que a média do resto do mundo, que é exatamente aquilo que acontece no Brasil. Um juiz no Brasil ganha muito mais do que um seu par em outros países, porque além do salário, tem todos os penduricalhos, tem auxílio paletó, tem auxílio não sei o quê, tem um monte de... Tem juízes que ganharam, se não me engano, em Roraima, saiu a semana passada esse dado, mais de R$1 milhão em uma só tacada, graças a todos esses penduricalhos. Então, um juiz no Brasil hoje é um novo Marajá, de fato, porque ganha uma proporção muito maior do que a renda média do brasileiro, que, lembramos, está por volta de R$ 2.500, enquanto um juiz só de salário leva por volta de 30, contando todos os penduricalhos, o sky's the limit, como se fala em inglês, o céu é o limite. Mas isso tem outro problema também, porque os juízes brasileiros não são tão produtivos como os outros juízes de outros países. O tempo médio de um processo no Brasil, tirando os tribunais de pequenas causas, que são mais rápidos, mas um tribunal normal no Brasil tem um tempo maior para julgar os processos do que tribunais de outros países que custam muito menos. Moral da história, temos no Brasil uma justiça muito cara e menos eficiente do que outros países do mundo. E isso também significa um menor crescimento da economia brasileira. Porque imagina só, uma empresa no Brasil que dá um banco, por exemplo, ou uma empresa que fornece um produto ou um serviço a crédito. E o cliente não paga aquilo que pegou, que comprou, que usou. Como que aquela empresa vai conseguir obter de volta o dinheiro? Quanto tempo vai demorar? Qual é a certeza que essa empresa vai obter o seu recurso de volta? É por isso que muitas empresas preferem não investir no Brasil, porque temos um problema grave, por exemplo, de morosidade da justiça, especialmente nesses aspectos de recuperação de crédito. Então temos um judicial caro, um judiciário ineficiente e, como a Ana, Augusto e Silvio estavam falando antes, um judiciário injusto, porque aquilo que o STF está fazendo nada mais é do que um tapa na cara do contribuinte brasileiro que está dando bilhões de reais para o judiciário para depois receber em troca aquilo que a gente denuncia todos os dias aqui na Revista Oeste. Caro, ineficiente, injusto e lento. E lento também. Cauti. Augusto, e vale lembrar que em fevereiro foi o Tribunal de Rondônia que pagou mais de R$1 milhão a um grupo de 46 juízes. É uma piada, assim, dos estados que são mais vigiados aí, como São Paulo.
acontecem coisas aí mirabolantes. Imagina aí no estado do Maranhão, onde é controlado o Tribunal de Justiça pelo governador. Sempre foi. O Sarney, ele se preocupava com duas coisas na vida política dele: controlar o Ministério de Minas e Energia, interferir na Petrobras, e o Judiciário. Havia os juízes do Sarney. Agora não são do Sarney, mas estão a serviço, que não são os que interessam ao povo brasileiro. Ganham mais e criam coisas que mostram uma imaginação maravilhosa, né? Por exemplo, o juiz que trabalha em 2 cidades ganha em dobro. Como é que faz? Ele tem o dom da ubiquidade, né? Ele se desdobra, tá? Ou ele trabalha o mesmo número de horas? É o mesmo. Você fica um pouco numa cidade, um pouco noutra, fica mais na outra. Não dá para você ganhar em dobro trabalhando em 2 cidades, porque o dia tem 24 horas, ponto. Coisas assim, vem mais quinquilharias por aí, né? Essas coisas aí que vão aumentando o salário, que transformam em fake news o salário oficial deles, que deveria ser o teto. Eles furam o próprio teto fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o Carlos Cauti, que é um homem elegante, generoso, chama de juízes também os que não são. E existe uma excrescência no judiciário brasileiro que ninguém consegue justificar. Chama-se quinto constitucional. É o seguinte: na primeira instância só tem juiz aprovado em concurso. Só. Toffoli, por exemplo, nunca conseguiu fazer parte disso, porque foi reprovado 2 vezes. Ele é juiz da Suprema Corte. É nada, é ministro. É pior que juiz. Todos, no caso. Pois bem, no Tribunal de Justiça já começa a valer um negócio chamado quinto constitucional, que reserva 1/5 das vagas, que são contadas em dezenas, a quem não é juiz. Então a turma que não consegue entrar por concurso vai ali pela porta dos fundos, fica amigo. Isso acontecia com jornalistas do Estadão. Os que cobriam, eram setoristas do Tribunal de Justiça, viravam desembargadores, jornalistas. Tá? Um deles foi secretário de Justiça aqui, é Luiz de Toledo César. Eu comecei no Estadão trabalhando com ele, era repórter. Virou desembargador. Poderia ir mais longe ainda, mas aí já seria exagero, parou por aí. Depois isso continua nos outros tribunais. Então, por exemplo, a Rosa Weber, que era da Justiça do Trabalho, vai julgar coisas. É natural que o voto dela não tenha fim. Fecho. Era a única que votava e o pessoal perguntava depois, perplexo, os próprios parceiros. Mas votou contra ou a favor? Não sabia. Né? Nós temos lá no Supremo hoje um juiz de carreira aprovado em concurso que esqueceu tudo que aprendeu, que é o Luiz Fux. Os outros, 2 exemplos. Toffoli, já falei dele. Alexandre de Moraes, ele foi aprovado no concurso para o Ministério Público e se tornou conhecido como um promotor que só condenava. É o que ele continua fazendo agora. Aí não é o quinto constitucional, porque no caso é eleito pelo presidente. Mas o quinto constitucional faz com que os outros cheguem, nenhum que está lá hoje chegou ao Supremo atendendo sequer aos 2 critérios constitucionais. Notável ou notório saber jurídico e ilibada reputação. O Toffoli era chamado, o Silvio é que lembra, então põe o Silvio aí como minha testemunha. Ele era chamado de estagiário pelos outros, que também não vão muito além, não, da condição de estagiário.
Se você ler em estado bruto um texto de um ministro do Supremo ou dos que chegaram pelo Quinto Constitucional ao Superior Tribunal de Justiça, você descobre que os juízes brasileiros seriam reprovados no exame do Enem.